quem não me conhece, eu sou Edão Oliveira. Sou professor de música, né, professor de guitarra, professor de violão. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito, assim, ele é muito nostálgico para mim, porque eu comecei a tocar guitarra justamente por causa do grunge, né? Comecei a tocar Olha aí, essa guitarra aqui, que tá bem aqui. segredos sendo revelados aqui. Essa guitarrinha aí foi a minha primeira guitarra e eu comprei dessa cor aqui, porque tinha mais cores na loja, né? Mas eu comprei dessa cor por causa da guitarra do Kurt Cobain, né? Que eu via ele muito com Olha essa aí, cor preta e todo branca, né? cobainete. Né? Inclusive eu tô com a minha camisa, não dá pra ver daí, mas olha aqui, Nirvana, olha. Agora, olha aí, ó. Nirvana. Pô, eu procurei minha camisa de flanela, mas não achei, cara. Assim, daí eu vesti a minha, né? Mas tá muito quente, tá muito calor ainda. Tá muito quente, né? Então deixa Lá aí, em sem Seattle camisa dava para mesmo. vestir, né? Porque lá era frio, chovia e dava. Aqui tá muito É, quente. não, aqui não, aqui não dá ainda. Mas, como eu estava falando, assim, falar de grunge é muito bacana, porque é nostálgico para mim. É, como eu te falei, eu comecei a tocar guitarra porque ouvia as músicas, né? E gostava e queria tocar. Eu já tocava violão quando eu comecei a ouvir mais grunge, mais, né? Quando eu comecei a conhecer mais bandas, eu já tocava violão, mas eu queria ter mais ou menos aquele som de guitarra ali. E aí eu acabei indo para esse caminho da guitarra nesse tempo. E por causa do grunge. É bacana. O grunge foi uma época bastante significativa, né? Uma época bastante frutífera de bandas. Tinha muitas bandas, assim, a gente não vai conseguir falar de todas aqui, mas a gente vai falar talvez das principais e de repente o que a gente puder falar, né? O que a gente puder falar, vai falando, porque é muita coisa para falar e o tempo é curto. Legal. Então, para aproveitar aí a tua fala, quando é que tu consideras assim? Teve um início grunge? Tu achas isso? Sim, Teve um marco sim. inicial? É, como a gente falou né, como a gente falou numa outra live do rock nacional, dos anos 80, né? Quando é que se teve algum marco, se teve alguma referência, assim? Na verdade, assim, para a gente entender o grunge, a gente tem que ver o que aconteceu, né? O que aconteceu antes de 90, né? Na década de 80 ainda. Década de 80. Exatamente, para a gente poder entender como é que estava funcionando, como é que funcionava o grunge, como ele chegou naquele patamar no início dos anos 90, né? E assim, obviamente que teve, assim, o grunge, muita gente pensa, olha só, muita gente resume o grunge como se fosse do Nirvana para frente, né? Do Nirvana Uhum. para frente. Mas na verdade, o Nirvana, ele tá muito mais pro final já do grunge do que necessariamente pro início, né? Ele não tá no início, o início tá mais para trás, assim. Então, assim, o que acontece é Perfeito. que lá em Seattle, né, já estava tendo esse movimento de bandas, né, de bandas locais ali. E a temática dessas bandas era aquela questão, né, bandas de garagem, aquela coisa toda, que a gente sabe mais ou menos como é que é, né? Ali no início dos anos 80 ainda. Né? Sim. Isso é assim, tipo, o que eu sei, porque tem muita coisa que a gente pode não saber que pode ter acontecido antes, assim, mas o que a gente tem registro, né, o que a gente sabe de registros de algumas coisas é do início dos anos 80 mesmo. Então, o que aconteceu? Esse movimento de bandas, né, ali daquela cidade já estava acontecendo, só que era um negócio extremamente underground, né? Extremamente só deles lá, né? Aí já estava acontecendo, né? Já estava acontecendo toda essa cena de bandas, de pessoas que já se conheciam, numa cidade que era bastante improvável de repente acontecer alguma coisa, porque Seattle fica ali no, acho que é noroeste dos Estados Unidos, então Noroeste.
é quase na fronteira do Canadá para cima, assim, né? Muito lá em cima, então é uma cidade que o acesso realmente já é difícil, bastante difícil. E realmente era muito improvável de que alguma coisa acontecesse lá, mas estava acontecendo um movimento local lá. E aí, o que é que eu considero um marco inicial? Foi justamente em 1983 a gravação do Green River, que era uma banda que tinha lá, né? Green River, não sei se a minha pronúncia tá muito tá muito boa, mas é assim, Green River, Rio Verde. Isso. Então o que acontece? Eu tenho como marco inicial quando o Green River gravou um disco e o Soundgarden também, lançados pela Sub Pop, que era o selo, que era a gravadora, o selo que tinha lá em Seattle. Né? Só para a gente poder resumir aqui o que era a Sub Pop. Né? A Sub Pop era um selo, né, uma gravadora que olhou aquilo que estava acontecendo lá em Seattle, né? Olhou, olha, aqui tem umas bandas, aqui tem um negócio que está acontecendo aqui, negócio... E aí, assim, como a coisa era muito underground, era muito assim, né? A Sub Pop veio para justamente dar uma organização aí, não tirar a galera do underground. Eu acho que não era esse o intuito da Sub Pop, mas era dar um direcionamento para aquela galera que estava começando, né? Que estava todo mundo ali, que era muito novo, né? O pessoal era muito novo e tal. E aí a Sub Pop ela veio justamente para dar esse senso, para dar essa organização. Olha, vamos juntar aqui, vamos fazer um negocinho assim, assado e tal, beleza. E aí, no ano de 1983, o Green River ele gravou um disco e o Soundgarden também, e eles lançaram. A Sub Pop lançou essas duas bandas, né? E aí eu, pelo menos, eu considero aí o início. O início de uma, digamos, de uma linha um pouco mais reta, assim, sem estar aquela coisa muito desorganizada, uma banda aqui, outra banda ali, ninguém sabe o que faz e tal. Né? Então esse foi o início dessa organização do grunge, né? Mas ainda muito dentro do underground, ainda, né? E esse período, ele perdurou, 83, 84, 85, foi embora, né? Ele veio embora, 86, 87, quando o Nirvana surgiu, tá? Muita gente pensa que o Nirvana surgiu no Nevermind, não foi no Nevermind, 91, não foi, foi em 87. O Nirvana apareceu em 87 como uma dessas dessas centenas de bandas de garagem que tinha lá em Seattle, né? Na verdade, o Nirvana não era nem de Seattle, ele era de Aberdeen, que era uma cidade, distrito de Seattle, alguma coisa assim, né? E ele surgiu em 87, né? Então, junto com o Nirvana, também já tinha outras bandas. Já tinha o Soundgarden, já tinha lá em 83, como eu falei, né? Que eles lançaram o disco pelo selo da Sub Pop. Já tinham outras bandas também. Já tinha Mudhoney, já tinha uma porrada de bandas dessas que estavam todas no underground. E isso foi perdurando. Digamos que isso foi o início mesmo. O início do grunge, ele durou todo esse tempo, assim. Todo esse tempo. Tem toda uma história, um pré, né? E realmente a gente tipo, acha assim, que, poxa, caramba, foi 91, 90 e poucos, mas é sempre aquela história da música, né, cara? As coisas dificilmente elas caem de paraquedas, assim, né? Exatamente. Tu tem que ralar, né, antes e tal, pra te parecer, né? Geralmente é assim que acontece. E essa galera vinha aí, né, pra ter uma ideia do Green River, se eu não me engano, tinha o Mike McCready e o Jeff Ament. Não sei se era o Jeff Ament ou se era o Grosser, que era do Green River, junto, né, com outros. E aí depois o Mike McCready e o outro formaram o Pearl Jam, né, mais pra frente, né. Mas era uma galera, como tu falou, que já tava aí na estrada e tal. Isso, exatamente. Bem antes. Sempre tem um processo, né? Sempre tem um processo, assim. O grunge, ele fez muito sucesso no Brasil e ele veio com muita força pro Brasil por conta da MTV, né? A MTV, ela proporcionou isso, assim. Mas esse processo todo já vinha, né, desde lá de trás, assim. Desde lá de trás. Na verdade, deixa eu só me corrigir aqui.
de corrigir myself. Era o Stone Grosser e o Jeff Ament, que eram do Green River, junto com o Mark Arm, que é o cara que requisita para si, né, de ter lançado esse nome, grunge, né? Sim, sim. Exatamente. Para quem não sabe, parece que o grunge, assim, esse termo, ele tem uma tradução literal, assim, de meio, lixo, né? Quase isso, uma tradução literal, assim. Se a gente for pensar numa tradução literal para grunge, é lixo. Remete a uma coisa meio suja e tal. E o que não deixa de ser, assim, verdade, digamos assim. Porque o som, se a gente falar de som do grunge, o som é bastante sujo. Se a gente falar de vestuário, né? O vestuário bastante despojado, assim, e tal, né? Então é basicamente assim, né? Mas assim, enfim, como a gente estava falando desse período aí, então assim, isso estava acontecendo esse ato, e no mundo todo estava acontecendo, no mundo todo não deixou de acontecer nada, as coisas continuaram acontecendo no rock, né? E o que estava acontecendo nos anos 80? Né? Nos anos 80 estava acontecendo aquele chamado rock, aquele metal do Bon Jovi, aquela coisa, né? Do Guns N' Roses, né? Que o pessoal fala metal farofa, assim. E tava assim, aquela coisa... Só cabeludo. Os cabelos, aqueles cabelos assim com aquele laque, né? Aquela coisa armada. Cabelo aqui, de ouriço. Assim, né? E tava tudo assim, tudo bem, super mega produzido, assim, né? E tal, e pirotecnia, aquela coisa toda e tal, né? Assim, nada de errado, é o estilo. Era o estilo e a indústria da música tava ditando esse momento aí do rock, né? Do rock. Aí o que aconteceu? O grunge apareceu justamente para quebrar esse paradigma aí. Para dar um corte nisso aí e mostrar que, olha, o rock que a gente faz é assim, o rock é simples, são 3 acordes, o negócio faça você mesmo, assim, uma coisa mais suja, uma coisa assim que se preocupa menos com o figurino, a gente se preocupa menos com a roupa que a gente vai vestir, um negócio mais direto, uma coisa mais assim, né? Uma coisa assim, nesse sentido, uma coisa mais simples, né? Uma coisa que veio realmente do underground ali, para ascender para o mainstream, né? Mas ele teve um ponto de ascensão, sim. Ele teve uns pontos de ascensão. E depois eu vou até falar eu vou dar uma lista aqui, como eu falei no Rock Nacional, de uma lista de 10 discos essenciais. E tem uns discos aí que são até responsáveis por essa ascensão do grunge no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Então o que acontece aí? No final dos anos 80 ali, 89 e tal, 88, 89, musicalmente falando, de repente poderia estar precisando de uma mudança, né? Como aconteceu antes, assim, nos anos 50, por exemplo, tinha um estilo de música e de repente aparece o rock ali com Chuck Berry, com Elvis Presley e tal, e aí mostra uma coisa completamente diferente. Nos anos 70, a mesma coisa, né? O rock estava muito ali, paz e amor e tal, aí começa a aparecer umas bandas como Black Sabbath, como, né, o movimento punk que aconteceu nos anos 70 também, e que disse, não, peraí, esse rock tá muito bonitinho, vamos fazer um negócio mais assim, mais direto, assim, uma coisa mais, né, uma coisa mais suja mesmo, uma coisa mais simples, mais de protesto e tal. E nos anos 90, no caso do grunge, aqui aconteceu a mesma coisa, né? O rock estava ali, cheio de pirotecnia e tal, e aí apareceu o grunge justamente para dar digamos que um break, assim, uma parada, né? Uma coisa assim. Mas, mais ou menos em 89 ali, né, quando as bandas já estavam, quando a Sub Pop já estava bem organizada, bem localizada ali em Seattle e tal, já tinham lançado várias bandas, né, o cenário já estava bem efervescente ali. O que acontece é que o Nirvana gravou o disco Bleach,
de 89 esse disco. E aí o que acontece? O disco ele fez um determinado barulho ali, né? Determinado barulho e tal. Mas talvez não tenha sido suficiente para sair de Seattle e invadir os Estados Unidos, como aconteceu depois com o Nevermind. Né? Uma outra grande situação que aconteceu foi o lançamento do facelift do Alice in Chains, que foi um disco... o Alice in Chains, na verdade, foi a primeira banda que assinou com uma grande gravadora, né? E o facelift, quando eles lançaram, ele concorreu até o Grammy, né? Até o Grammy e tal. Vendeu mais de 2 milhões, né? Vendeu bastante, é. Eu não sei exatamente quanto vendeu, mas foi um disco que fez muito sucesso. Foi a primeira banda a vender desse cenário, a vender mais de 1 milhão de cópias, né? Esse foi o primeiro álbum, né? O Alice in Chains, né? O Alice in Chains. Exatamente, né? Então o que acontece assim é que isso foi bastante significativo, porque imagina, de uma cidade que ninguém espera nada, sai uma banda que de repente tem um disco que já está concorrendo ao Grammy, né? Que está concorrendo ao Grammy ali. Não estou falando nem do Nirvana. O Nirvana ele fez ali, ele estava fazendo a onda dele muito local ainda, mesmo com o Bleach, mesmo com o turnê indo para fora, mas ele ainda estava muito local. Então o Alice in Chains ele foi realmente uma banda que foi muito importante nessa época para a ascensão do grunge, né? Do grunge e tal. E a partir daí o pessoal começou a de repente olhar um pouquinho mais de carinho para Seattle, né? Olhar assim, um pouco mais de atenção, na verdade, para Seattle. Tu perguntaste sobre as principais bandas, né? Isso. As bandas. Bom, na minha opinião, o grunge tem ali, se a gente pegar de Seattle, ele tem 4 das principais bandas ali, que são o Nirvana, né? O Nirvana não dá para deixar de fora, obviamente. O Pearl Jam, né? O Soundgarden e o Alice in Chains. Essas são as quatro bandas que pelo menos eu considero as maiores bandas do grunge, né? As bandas que mais fizeram assim sucesso, né? Do grunge. Então foram essas, mas assim, muitas bandas ficaram ainda no limbo lá, né? E muitas mesmo, muitas. A gente ouviu, né? A gente tem aí exemplos de outras bandas como Mudhoney, como Ted, como o Green River. São bandas boas, né? São bandas bacanas, assim, que ficaram ali meio que no limbo. Nesse meio tempo tinha uma banda lá que era o Mother Love Bone, né? Que era uma banda até promissora, uma banda promissora que já tinha os caras do... Era uma banda que era formada pelos caras que posteriormente fizeram Pearl Jam, né? E o Soundgarden, né, se eu não me engano. Tu pode me corrigir se eu estiver enganado, mas era Pearl Jam e Soundgarden. Alguns dos integrantes, né? Basicamente o pessoal do Pearl Jam, né? Uhum. Tinha aí sim, eu acho que já tinha o Stone Gossard, o Jeff Emmett, aí tinha o vocalista lá, né, que era o tal, e depois... Sim. Aí o que acontece? Essa banda era uma banda bastante promissora nessa época aí. Só que aconteceu uma tragédia, porque o vocalista deles, que era, né, que era tido como um cara assim que poderia realmente ascender ao sucesso, a um grande sucesso, ele acabou morrendo, né? Ele acabou tendo essa perda e foi bastante ruim para o que estava acontecendo na época, né? Eu fico pensando assim que antes da explosão toda, o movimento ele era muito local. Então eu fico imaginando que esse cara, o Andrew Wood, né? Andrew Wood. Isso, Andrew Wood. Exatamente. Ele era muito conhecido, né? Ele era muito carismático, ele era muito, né? Ele tinha um talento e ele acabou nem deu tempo dele ver a ascensão das bandas, né? Das bandas dos companheiros dele, das pessoas que ele conhecia e tal. Enfim, mas teve essa questão aí. E isso foi bastante assim, significativo, né? Significativo,
porque daí, o que acontece? Daí surgiram, né, surgiu o Pearl Jam, e ainda surgiu algo antes disso, né? Algo antes, foi o projeto Temple of the Dog, em que o Chris Cornell, que era o vocalista do Soundgarden, mais os integrantes do Pearl Jam, como você falou, o Stone Gossard, Jeff Ament, o outro lá, como é o nome dele? Stone Gossard, Mark McCready, né? Mark McCready, e mais o baterista, acho que era o baterista do Soundgarden, não sei se era o Matt Cameron, não me lembro mais. Era o Matt Cameron, baterista do Soundgarden. Então, o que acontece, e depois veio integrar o Pearl Jam. Isso, exatamente. Então, eles fizeram prestaram essa homenagem, né, eles montaram esse projeto, o Temple of the Dog, para prestar uma homenagem ao Andy Woods. E acabou que os caras ali tinham umas músicas que não tinham vocal, né? Que não tinha vocal ali. E uma dessas fitas acabou chegando na mão da Ed Vedder. Na mão da Ed Vedder, o Ed Vedder pegou assim, a fita e ouviu, e rapidola, muito rápido mesmo, ele colocou umas letras nas músicas e chamaram ele, né? Pô, chama esse cara aí, esse cara é bom, pô. De repente, assim, a gente pode aproveitar esse cara. O Ed Vedder, pra quem não sabe, o Ed Vedder não é de Seattle. Mas os caras pagaram a passagem dele, foi lá e chamaram ele pra Seattle, né? Pra Seattle, pra ele integrar esse projeto e criaram o Temple of the Dog, que foi essa homenagem, né? Esse disco que foi uma homenagem, que é um disco bem bacana. E daí saiu o Pearl Jam, que com essas músicas instrumentais e mais os vocais da Ed Vedder, letra e tal e tudo mais. Depois eles acabaram fazendo mais outras 5 ou 6 músicas e acabou saindo um dos discos mais assim, um dos discos mais representativos do grunge, né? Que é o Ten, primeiro disco do Pearl Jam. E tava tudo isso acontecendo, tudo isso aí estava acontecendo antes da grande explosão. Quando foi a grande explosão? Quando foi essa grande explosão? Foi justamente, e é aí que todo mundo sabe, quando o Nevermind foi lançado, né, que Nirvana já tinha um sucesso bastante representativo, pelo menos local, né, e aí eles assinaram com uma grande gravadora, com a Geffen, né, que já tinha gravado Michael Jackson, já tinha gravado Elton John, já tinha gravado Madonna, já tinha gravado uma porrada de gigante, uma porrada de medalhão, assim, né. E aí eles assinaram com essa gravadora, né, a gravadora assinou com uma banda que veio... uma banda pequena, que veio do nada, né, veio de um buraco. Nirvana saiu de um buraco para ganhar, para fazer esse estouro todo com o Nevermind, né? Eles gravaram o Nevermind. E aí, o que acontece é que esse disco, ele acabou quebrando tudo, né? Ele acabou quebrando tudo que podia quebrar. Fazendo assim como eles faziam no palco, né? Como eles faziam no palco, quebrando tudo. Quebrando tudo, aí. Esse disco, ele veio para arrebentar tudo que podia arrebentar. Inclusive, foi o disco que tirou Michael Jackson das paradas, do primeiro lugar, né? Foi pra ver como o disco, ele era absurdamente, né? Na verdade, é um disco absurdo, né? Um disco... O Nevermind é um disco, para mim, pelo menos para mim, considerado o maior disco dos anos 90. O Nevermind. Né? Dos anos 90, dos anos 90 todinho, da década de 90 todinho, o Nevermind é o não mais é nem só do importante grunge, é dos anos 90. Do grunge certamente, dos anos 90 também. Para mim, não é o Nevermind o melhor. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas não é o Nevermind. Para mim não é o melhor, mas ele é um excelente disco. Quer dizer, não é o melhor disco... Polêmica! Na verdade, não é o melhor disco do Nirvana, pra mim. Edão Oliveira vai soltar o verbo daqui a pouco. Mas é um disco totalmente porrada, assim, que do início ao fim dá pra escutar. Todas as músicas são boas, todas as músicas são bem produzidas. Não tem... Nevermind, pra mim, é um disco que não tem erro nenhum. E com esse disco que acabou tirando o Nirvana daquele limbo, daquela coisa ali, daquele buraco que ele estava, para o mainstream,
total. Ele deixou o Nirvana gigante quase que da noite pro dia mesmo, assim. Com músicas absurdamente impactantes, né? Se a gente pegar a primeira música, Smells Like Teen Spirit, e ver aquele primeiro riff, com aquela entrada de bateria, com aquele arranjo, né? E aquela porrada seca logo no início do disco, e todo o disco viria a ser assim também, com alguns momentos de calmaria, porque o grunge tem isso também, característica musical do grunge, tem um pouco de calmaria, porrada, calmaria, porrada, calmaria, porrada. Mas... A galera não conseguia chegar no final do disco, né? Naquela época era disco, né? CD, nem lembro mais. Aí acontece que é assim, o Nevermind ele chegou para abalar mesmo as estruturas do mercado. E ele foi um disco que, eu não sei ao certo quanto vendeu esse disco, mas eu acredito que ele tenha vendido muito logo de cara. Assim, vendeu muito. Eu não sei de números, assim, sou ruim com números. Mas ele, com certeza, de cara, ele vendeu, assim, muito, né? Para tirar o Michael Jackson do primeiro lugar das 91, paradas. Porque... ele superou, aí tirou o Michael Jackson. Né? Exatamente. Não, o que eu acho interessante, eu vou fazer uma parte aqui, sobre duas coisas, né? Duas coisas. Sobre a sonoridade do grunge, né? O que é a sonoridade do grunge, né? Porque todo mundo fala assim, todo mundo busca alguma coisa para deixar a coisa mais assim, né? Mais medida, mais certinha. Mas o que é a sonoridade do grunge? Muita gente fala que é a mistura do punk com o heavy metal. Sim, com heavy metal. Né? Mas se a gente analisar, né? Se a gente analisar isso um pouquinho mais, digamos que friamente, né? A gente vê que as bandas elas têm muitas diferenças, né? Não dá para dizer que, por exemplo, uma banda, o Nirvana é igual ao Pearl Jam, que é igual ao Stone Temple Pilots, que é igual ao Mudhoney, que é igual ao Soundgarden. Elas são muito diferentes, então a sonoridade de cada uma... Claro, por exemplo, se a gente falar do Nirvana tem uma influência, uma sonoridade mais voltada para o punk. Já o Alice in Chains é uma banda de sonoridade muito, muito do heavy metal. Assim, essas bandas, elas não eram... Por exemplo, o Alice in Chains, Soundgarden, por exemplo, eles não eram conhecidos como uma banda de grunge. Não eram conhecidos assim. Eles eram conhecidos como uma banda de heavy metal. Uma banda de heavy metal. Né? A banda... na verdade, o termo foi definido para definir o som do Mudhoney, né? Do Mudhoney. O som do Mudhoney é um som grunge. Só que... Que o vocalista do Mudhoney, né, que vinha do Green River, tinha já tinha dado esse apelido, exatamente. Então era para definir o som do Mudhoney, assim, basicamente isso, né? Mas se a gente fosse pegar, por exemplo, antes do termo ser consolidado, como estilo musical, né, digamos assim, o Nirvana era punk. O Nirvana era uma banda punk, o Alice in Chains é uma banda de heavy metal, o Soundgarden de heavy metal e tal. Depois que acabou, até por questões de mercado mesmo, né? Acabou consolidando esse termo grunge para definir as bandas, que tinham, né? E ainda tem uma coisa bastante interessante aí, é que depois nesse auge do grunge, e logo após, assim, o reflexo desse auge do grunge trouxe, né, botaram no mesmo saco várias outras bandas que não tinham a ver com Seattle. Por exemplo, o próprio Stone Temple Pilots, que era uma banda da Califórnia, né? Uma banda da Califórnia que entrou no saco do grunge. O Smashing Pumpkins também, que é uma banda que, né, que também entrou no saco do grunge e tal. Entrou todo esse pacote aí do grunge, né? Não quer dizer que essas bandas sejam ruins, muito pelo contrário, as bandas são excelentes, né? Mas elas não eram daquela história que estava acontecendo antes lá em Seattle, antes do estouro, né? Elas não eram dessa parada aí. Mas o grunge, como a gente estava falando sobre sonoridade, é isso, uma sonoridade crua, se eu for falar tecnicamente, né, assim, uma sonoridade crua, uma sonoridade
bem direta, as músicas sem tanta complexidade assim, né? Não tem nada de errado com música complexa, tá? Mas era o estilo, era a música grunge que era assim, era meio assim, tipo, a ideia, tipo uma ideia do punk, né? Uma ideia de poucos acordes, uma ideia de muita sujeira, no som, uma ideia de determinada crueza, né? Um som bastante cru. Então era isso, de sonoridade é isso. E uma outra coisa que eu acho que é uma parte bom, assim, é a questão do movimento. O grunge, ele foi um movimento. Dizem que o grunge não foi um movimento, né? Não foi um movimento porque o que foi movimento para determinadas pessoas? O que os Beatles fizeram lá em 60, o que de repente os punks fizeram do meio para o final da década de 70, né? Isso foi movimento. Mas o grunge, tem muita gente que diz que o grunge só apareceu porque a maré baixou muito, entendeu? Porque a maré baixou muito demais, assim. Aí não tinha mais nada para acontecer e aí os caras apareceram por conta disso, assim. E eu não acho, eu discordo porque eu acredito que o grunge ele foi realmente um movimento e ele foi um movimento de cultura muito mais do que um movimento de música, porque em relação à sonoridade, como a gente estava falando, né? A sonoridade era uma sonoridade crua que a ideia de sonoridade crua já existia. Ela já existia antes, ela já existia ali no punk na década de 70, ela já existia nos primórdios do rock na década de 50, com Chuck Berry, com Elvis Presley. Afinal, o som desses caras era um som bastante melodioso, mas tinha crueza, porque estava no início ainda do rock. Né? Tinha essa ideia, assim. Então, eles estavam começando ali. Então, a ideia de crueza, ela já existia. A ideia de coisa simples já existia. Então, musicalmente... Diga lá. E só para corroborar com esse teu argumento de ser um movimento cultural, né? Tanto é que nessa época foi tão cultural a coisa que a galera se vestia, no mundo inteiro começou a se vestir como eles se vestiam, né? Exatamente. Os cabelos, né? Eu me lembro que nessa época eu morava no sul do país e era todo mundo, né? Os homens deixando o cabelo crescer. Igual era a galera daquela época, né? Até eu, coitado, quis deixar crescer, mas vê se pode um negócio desse, né? Adolescente. Exatamente. Não deu muito certo para mim, não, como você pode perceber. Mas foi cultural, foi uma coisa tão avassaladora que... Só para corroborar com o teu argumento, né, da questão cultural. E realmente, assim, o grunge ele chegou com muita força no Brasil por conta da MTV, né? Então, assim, a cultura, assim, ela se disseminou muito, essa questão da blusa de flanela, né? De repente, da gente andar com a blusa amarrada na cintura, né? Bermudão, exatamente, bermudão, né? Bota, né? Aquelas botas. Bota, alguma pulseira, né? Um monte de pulseira aqui, assim, cabelo grande, andar com corrente aqui, assim. Então, fez... o movimento grunge ele foi responsável por esse movimento cultural mesmo, né, de andar, só não andava de touca, mas andava de boné para trás, assim, camisa de flanela, e até hoje aqui, mas lá no sul, mano, com frio que fazia também, a galera andava também com essas toucas aí direto. Não, mas aqui o pessoal andava também. Aqui andava. também. Aqui eu também. não morava aqui. O pessoal no calor mesmo, assim, então, eu andava no calor, velho. Eu andava no calor aqui com blusa Fez até uma foto do dia desse, publicou lá no Insta, lá, né? Manga comprida e tal, e blusa de flanela, e uma blusa por cima da outra, eu andava. Claro, eu esperava, né, ficar de noite, então era melhor quando era o período chuvoso, né? Mas eu andava assim também, né? Já fazia show nessa época? Arquivo pessoal. Não, nessa época eu não fazia show, porque no início dos anos 90 eu ainda era criança, né? Eu tinha... No início dos anos 90 eu tinha 10 para 11 anos. Assim, 89, 90, né, 91, então eu tinha, né, eu sou de 79, então eu tinha 10 anos. Basicamente assim, então eu não fazia show. Na verdade, isso é uma coisa interessante. Eu só vim conhecer o grunge em 94.
quando a MTV começou a pegar, não sei se aqui em Belém, mas quando a MTV começou a pegar na minha televisão, na televisão lá de casa. Exatamente. Quando a MTV começou a pegar lá em casa, porque a MTV já pegava em outros lugares, mas ela ainda não pegava em casa. Mas então tu acha que a MTV foi, como é que eu posso dizer, foi um fator primordial para a popularização do Certamente. Certamente, 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 assim. né? Certamente, isso aí não tem nem dúvida. A mídia... Assim como, né? assim como a mídia do Brasil, a gente falou sobre isso no rock dos anos 80, né? A mídia aqui brasileira foi responsável por catapultar, né, aquela geração dos anos 80, do rock brasileiro. A MTV teve um papel, né? A MTV teve um papel primordial. Primordial. Porque era ela a mídia musical que nós tínhamos na época. Que nós tínhamos nessa época. Hoje a gente tem um monte de coisa. Hoje a gente tem Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, Google, não sei o que mais. E naquela época não. Naquela época só tinha a mídia musical. Era quando lançava um clipe no Fantástico. Algum clipe no Fantástico que tinha que esperar o domingo à noite para ver um clipe, alguma coisa assim. Ou a MTV. A MTV, que era o canal exclusivo de música, né? E é interessante esse assunto, Edão, porque é polêmico, porque ao mesmo tempo que eles fizeram que eles faziam parte de um movimento que queria, sei lá, eles queriam tocar, ser felizes, falar das angústias deles, das tristezas deles, né, dos sentimentos deles, eles queriam ter liberdade para falar. Daqui eles tinham essa liberdade porque era um underground, né? E a gente sabe que no underground tu não tem um direcionamento. Geralmente quem está no underground faz o que quer, como quer, né? Do jeito que quer. E eles viveram muito isso. E a partir do momento que de repente eles se viram, eles saíram do aí não, na verdade tu vai falar melhor sobre isso, que eu achei muito legal o que tu falou. Eu vou pedir que se tu puder lembrar o que tu falou, né? Dessa questão do underground, né? E tal. E de repente eles assim, estavam em MTV, estavam saindo de Seattle, né, em hotéis, viajando, né, Turnê, nesse mundo louco que é ouvido turnês e tal. Então, ao mesmo tempo que eles queriam, eles não queriam isso, né? E a gente vê isso muito em depoimentos dos grandes ícones, até como o Kurt Cobain, falando do próprio Ed Vedder, né? Sempre fala dessa complexidade que eram esses sentimentos deles, de quererem e não quererem ao mesmo tempo, né? Então, mas tu falaste uma coisa interessante, ontem a gente batendo um papo no pré-coisa, tu falaste uma coisa bem legal, que eu como diz outro, me arrupiei. Queria saber se tu consegue te lembrar e se tu pode dividir com a gente aí. Sim. No caso, assim, a gente pode pegar o Nirvana como uma referência, né? O caso é o seguinte, é que o Nirvana, como a gente estava falando antes aqui, ele saiu de um buraco pro mainstream muito rápido, muito rápido. Tiveram méritos para isso, obviamente. A música do Nirvana é uma música espetacular do Nirvana. Simples, direta, honesta, muitas vezes, em algumas vezes, dá a impressão de ser muito mal tocada, mas era a proposta dos caras, não dá para dizer que não dá para dizer outra coisa, né? Não dá pra gente ficar criticando muito, porque eles tinham uma proposta e, enfim, a proposta deles, os caras se tornaram ícones do rock por conta de desenvolver bem a proposta deles. Mas o que acontece? O Nirvana, como a gente está tomando como referência o Nirvana, os caras queriam... O que eles queriam? Eles queriam fazer um som, basicamente isso. Eles queriam fazer um som. E eles queriam replicar o som deles para o máximo de pessoas possíveis, que fossem aquelas pessoas que eles achavam que poderiam levar o som deles, curtir o som deles adiante, manter o legado, alguma coisa assim, né? Então o que aconteceu? Quando eles tinham aquele público restrito lá em Seattle, nos pubs, nos lugares, nos clubes que eles tocavam e tal, de repente eles saíram daí, desse underground, pro mainstream, para fazer show
para fazer show em grandes arenas, em grandes estádios. E aí, o que acontece? Isso foi bastante impactante, principalmente para o Kurt Cobain, que ele foi literalmente, quase que literalmente catapultado do underground para o show, grande show business, né? E aí ele ficou meio que baratinado com essa questão, assim, porque de repente ele estava vendo na plateia os amigos, galera que realmente curtia a música dele, que realmente curtia, entendia o que eles estavam fazendo, e de repente eles estavam vendo, assim, pessoas que amavam eles há 2 dias atrás, digamos assim, há 3, há uma semana atrás. E pessoas que poderiam, e eles estavam enxergando que essas pessoas poderiam ser capazes de amá-los e de esquecê-los muito rapidamente, né, de amá-los rapidamente como amaram e esquecê-los rapidamente como esqueceram, digamos assim. E aí isso deixou os caras assim numa crise, assim, né? Tanto o Nirvana todinho, como o Ed Vedder também tinha essa onda. Né? Sim. Os caras da Glenn banda, Staley o sofreu Glenn muito também Stanley, essa. exatamente isso aí. Os caras do Pearl Jam até estavam curtindo tocar na MTV, tocar nas rádios e tal, não sei o que, mas o Ed Alguns Vedder deles, sempre, né? alguns O Ed deles, a Vedder maioria, mas o Ed é a Vedder sempre maioria, foi meio, vamos falar, ele sempre foi isso, meio concordo, avesso a essa questão, né? Essa questão. Tanto é que quando eles lançaram o Versus, que é o segundo disco, ele não queria fazer muita coisa, não. Isso, Ele não teve tanta entrevista, não teve tanto burburinho no não, lançamento, não teve praticamente nada. Mas o disco vendeu muito também. sim, Mas é porque ele sofreu a reverberação do primeiro disco. Né? sim, Mas aconteceu basicamente isso, assim, que eles acabaram vendo um mundo um mundo que eles não queriam ver, eles estavam vendo muito maximizado, de fato, né? Como é que o cara tá uma noite, um dia, numa semana, ele tá num clube, numa outra semana ou no outro mês ele tá no estádio. Com... o Ed Vedder estava num dia, numa semana, sendo, ele era segurança de dia, e de repente ele estava, depois que, acho que numa outra semana, no outro dia ele estava em Seattle, né, ingressando em uma banda, né? Ele surfava em San Diego e de repente, em outro momento já estava em Seattle, né? Mudou a vida dele completamente, né? Exatamente. Então, assim, isso é para ter uma ideia do quão rápido surgiu, do quão rápido foi a ascensão. E essa ascensão do Nirvana, como a gente estava falando, ela acabou trazendo todo mundo né, por tabela, trazendo o Alice in Chains, trazendo o Pearl Jam, trazendo Soundgarden, trazendo essas bandas aí, né? Tanto que o Ten tinha sido lançado alguns meses antes do Nevermind e não tinha sido tranquilo, digamos assim, né? O Ten pegou pegou a carona. do Pearl Jam, né? Pegou a carona, ainda bem. Exatamente. Exatamente. Mas, a gente falando de auge, né? Eu entendo o seguinte, assim, o auge do grunge, ele acabou sendo o início do fim também. Perfeito a tua colocação. O início do fim, justamente por causa disso que a gente está falando. Os caras, eles tinham uma ideia de underground, assim, né? Uma ideia de permanecer, que sempre permanecesse aquelas questões, né, mais primárias que eles pensavam ali, aqueles valores. E não tem nada de errado com isso, né? Mas eles queriam aquilo e, de repente, eles estavam tocando em estádios. E a maioria deles não conseguiu lidar com isso e a consequência, por exemplo, a gente vê hoje, né? Hoje a consequência. Cara, o único que sobrou vivo foi o Ed Vedder, dessa galera aí. Né? De vocalista, né? De vocalista, mas assim, se a gente pensar... Dos grandes vocalistas desse período. Né? Exatamente. E hoje, desses vocalistas das grandes bandas, dos grandes... Né, dos pilares do grunge ali, né? Perfeito. Só o Ed Vedder sobrou e assim, quase ele já estava numa vibe de quase parar quando ele teve um incidente no show deles que esmagaram na frente, morreram 9 pessoas na frente dele, né?
As pessoas Sim. morreram esmagadas na frente dele e ele deu uma crise absurda e, claro, com razão, né? Tu tá em cima do palco e tu vê pessoas morrendo esmagadas no teu show, é claro que isso tem um impacto muito negativo na tua vida e quase ele para, de fato, assim, né? Quase ele para, mas desses todos, assim, Alice in Chains, Lana Stanley morreu, o Christian Arnell morreu, Mais Kurt recentemente, Cobain morreu, Andy Wood lá no início já Wood morreu lá no antes de início. começar, antes de Antes, começar tudo. antes de ver, o Andy Wood seria provavelmente, dizem, o Kurt Cobain, né, do grunge, Uhum. né? Então o cara morreu antes de... Antes Né? de tudo, antes de tudo. E uma coisa todas que eles têm em comum, né, Edão, infelizmente, né? A questão do uso e abuso de drogas, né? Exatamente. Né? Eles estavam numa cidade ali, cara, uma cidade Violência, né? que parece que chama a depressão, né, velho? É, Seattle é uma cidade que tem 250 dias de chuva por ano. É uma cidade muito afastada de tudo. É uma cidade difícil de chegar. Uma cidade de lenhadores, né? É uma cidade de lenhadores, assim. E é difícil chegar lá. Então os caras imaginam, assim, né? O que os caras tinham para fazer? Os caras tinham banda para fazer e usar entorpecente, né? se entorpecer, né? Entorpecer. Então, assim, aí isso se reflete nas próprias músicas. Né? Nas próprias Sim, músicas, assim, totalmente. a temática do que estava acontecendo no mundo do rock naquela época era uma temática né, do rock falando muito de amor, algumas coisas assim, essas temáticas. E o grunge veio com temáticas falando de depressão, falando de melancolia, falando de de sentimento de perda, falando de controle social, que eles estavam sofrendo controle social das mídias, enfim. Mas era a história dos caras, né? Mas era a ideia que os caras tinham sobre música. Né? E como a gente estava falando, é, esse auge, o auge do grunge, ele foi na verdade o início do fim, justamente porque os caras eles realmente não queriam, eles queriam que o público, né, alguns deles, né, queriam que o público fosse grande, mas não queriam que o público fosse aquilo que a gente estava falando. E com isso, né, os anos foram se passando ali e infelizmente em 1994 a gente teve a perda, né, do vocalista do Nirvana, do Kurt Cobain, através do suicídio, né, infelizmente. E nesse ponto aí da história, que a gente pode dizer que o movimento em si, o que estava acontecendo ali de efervescência, ele acabou terminando, né? Ele acabou tendo um ponto, digamos que um ponto final nessa história. Mas ele reverberou, ele teve alguma coisa para depois, ele continuou acontecendo de uma forma ou de outra? Sim, ele continuou acontecendo. Basicamente, o grunge ele voltou para o underground ali, da onde ele era, né, da onde ele sempre foi, e algumas outras bandas acabaram trazendo assim o legado do grunge até para o próprio mainstream mesmo, né? Tipo, se a gente for ver Foo Fighters, né? Uma banda que é do Dave Grohl, que era o baterista do Nirvana, virou vocalista do Foo Fighters. Ainda na década de 90 ali, logo né, pouco tempo depois que o Nirvana tinha acabado, o Foo Fighters apareceu ali. E outras bandas também ali, o Bush, por exemplo, Bush, que é uma banda inglesa, né, que tinha uma sonoridade assim que até se confundia, assim, as pessoas, será que essa banda é de Seattle? Não, essa banda é inglesa. O Bush de Seattle, né? Inglês. Mas a sonoridade que os caras tiraram, a ideia musical era muito semelhante, porque o grunge, mesmo com a morte do Kurt Cobain, o grunge ainda estava reverberando muito ainda. Ainda tinha bastante influência né, a sonoridade. E outras bandas também estavam nativas. A gente não pode esquecer que porque o Kurt morreu, as bandas acabaram. Não, o Alice in Chains continuou, o Pearl Jam tá até hoje, né? E o Alice in Chains também tá até hoje, mas com outro vocalista, né?
por conta da morte Sim. do Lana Stanley, e aí eles têm outro vocalista que, por sinal, é muito bom. Mas outras bandas continuaram, né? Outras bandas continuaram ali também. E acabou que esse tempo de reverb esse tempo de ressoar logo após a morte do Kurt, ele foi até um tempo relativamente bom, porque se a gente for ver, por exemplo, Silverchair é uma banda da Austrália que tem uma sonoridade muito semelhante ao que acontecia em Seattle no início dos anos 90. Né, no início dos anos 90. Então, isso é para mostrar como ainda ainda se ressoava o que se tinha feito ali no início dos anos 90 para outras gerações. Sim. E posteriormente, bandas dos anos 2000, assim como Queens of the Stone Age, por exemplo, se você for ouvir, você vai ouvir uma sonoridade, você vai sacar uma sonoridade ainda simples, obscura, uma temática obscura, como sempre foi no grunge, né? Como sempre foi no grunge, um som simples, né? De certa forma, assim, algumas bandas soavam um pouco mais trabalhado o som, como Pearl Jam, como Recentemente. Então, dessa obra vasta, toda vasta, eu vou, para quem tem um interesse de repente conhecer um pouco mais, né, do grunge, eu vou citar aqui uma lista que eu fiz, que eu considero de 10 discos essenciais para quem quer conhecer um pouco mais o grunge, né? É claro que a gente deixou muitos discos de fora, muitos discos bons de fora, mas tem que fazer só 10. Então, não dá para botar 100, né? Dá para botar 10, mas 10 dá. Então, esses Aí 10... eu peguei 10 da Rolling Stones. Então vamos fazer um desafio, vamos fazer uma brincadeira. Tu vai falar até os 10, depois eu vou falar os 10 da Rolling Stones. Bora ver se coincide, né? Bora ver quantos coincide. Daí tu vai contando, né? Quando eu falar, e tu vai contando aí. Exatamente. Eu tenho uma listinha aqui que eu fiz, uma cola. Eu vou fazer aqui antes... Colinha! Uma colinha básica, né? Uma colinha básica. Eu vou fazer aqui, antes de começar, eu vou fazer uma menção honrosa a 2 discos, né? Então são 12, na verdade são 10. São 12. Então, mas eu vou fazer uma menção honrosa porque não dá para deixar esses discos de fora, tá? Eu vou falar de um disco aqui, eu vou falar de uma banda aqui que as pessoas podiam achar que estava muito atrelada ao Nirvana porque a líder da banda, a vocalista, era a mulher do Kurt Cobain. Mas era uma banda que tinha personalidade. Não era uma banda que estava muito atrelada ao Nirvana, não. Então, eu vou falar do Hole, que é a banda da Courtney Love, que era a esposa do Kurt Cobain. E o disco, né, é o Live Through This, de 1994. Tá? Então, para quem quiser ouvir o Hole, né, é legal. É uma banda que soa honesta, As músicas, apesar da Courtney Love ser esposa do Kurt Cobain, não tinha aquela coisa da banda do Hole querer ser o Nirvana. Não tinha. Eles tinham som próprio, eles tinham sonoridade própria, eles tinham personalidade, né? E esse disco é um disco bom, é um disco bacana, é um disco de 94 ali, no ano em que a Courtney Love perdeu o Kurt Cobain, né? Então é um disco bastante significativo e bastante denso, assim, bastante denso. Tem dentro dessa temática que a gente estava falando agora. Então o Live Through This, né, aliás, do Hole, tá? E o disco Sub Pop 200, que é uma coletânea de bandas que a Sub Pop lançou em 1988. E aí tem Soundgarden, tem Nirvana, tem vários, tem Melvins, tem Mudhoney, tem várias dessas bandas, que foram bastante representativas ali no grunge, ali em Seattle, né? Então essas duas menções honrosas aí eu quero fazer. Agora eu vou entrar na lista definitiva dos 10 de Adão Oliveira! Que são, assim, que eu acho que são, assim, que quem quiser conhecer grunge tem que pelo menos ouvir
esses Se discos abanar, né? aí. Ah, não dá nem mais pra se abanar que não tem mais CD, não tem mais Não LP, tem mais, não não dá pra tem mais pegar o encarte, pendrive, né? nem o... É, Mas acho que encontra no Spotify, acho que encontra. Então, assim, o primeiro que eu listei aqui foi o Facelift, que a gente já tinha falado anteriormente, do Alice in Chains. Uhum. Facelift de 1990, que foi um disco que realmente foi um passo muito importante para o grunge crescer, como crescer, né, assim, né, crescer ali a cena local que estava acontecendo ali, para ela realmente aparecer, para que todo mundo começasse a olhar para lá para Seattle com um pouco mais de atenção. Foi um disco que concorreu ao Grammy, não ganhou o Grammy, mas só de estar lá, só de uma banda de Seattle, de um movimento que era basicamente um movimento de amigos, tá lá no Grammy, então já tá valendo. Sem contar que o disco é ótimo, né? Pegar músicas, por exemplo, Man in the Man in the Box, né, Box, cara? que é um clássico ali, né? É muito bom, assim. Muito bom disco. Então, é um disco recomendado, tá? O Facelift do Alice in Chains. O próximo disco é o Super Unk Now do Soundgarden. Soundgarden. Esse disco de 94 é um disco que tem, na minha opinião, o maior sucesso comercial do Soundgarden, que é o Black Hole Sun, Alução. né? Então, assim, esse disco é um disco que vale a pena, por quê? Porque nessa época o Soundgarden ele precisava soar bem, né? Comercialmente ali, porque a gente está falando de uma fase do grunge em que ele já tinha sucesso comercial, apesar da decadência pessoal de alguns integrantes, né, como o Kurt Cobain, que se matou, enfim, nesse mesmo ano, mas o Soundgarden ainda estava nativo, então ele precisava lançar um disco bacana. E esse disco aqui, o Super Unk Now, de 94, ele é um disco que mostra realmente uma maturidade da banda, né? Uma maturidade da banda. Então é um disco bastante recomendado. É um disco que eu considero um disco ok, um disco legal para se conhecer, para conhecer um pouco mais, e a gente vai ver um trabalho de Soundgarden mais sólido nesse disco, Super Unk Now. Tá? Próximo disco que eu vou colocar aqui na lista é o Temple of the Dog, da banda Temple of the Dog, o tributo que a gente falou na primeira parte da live. Disco Tá? homônimo. Homônimo, exatamente. Então esse disco aí de 91, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, que 91 foi o ano do grunge, tá? Foi o ano, assim, Ah, de isso é importante ter sucesso falado. comercial, o ano em que o grunge realmente teve Quatro sucesso discos, né? Três, quatro porrada. discos que Isso, e todas as marcantes, outras bandas inclusive. que vieram na carona ali do Nirvana, digamos assim, vieram todas ali no mesmo tempo, né? Vieram tudo ali. Então, o Temple of the Dog, né, da banda Temple of the Dog, que é o tributo que os caras fizeram a Andrew Wood, e o disco é excelente também, para quem quiser ouvir um pouco mais, assim, ele é um disco que tem uma sonoridade, assim, um pouco misturada de mainstream com underground, mas é um disco bem bacana. É um disco bem bacana que eu acho que vale a conferida. Tá? Próximo disco que eu listei aqui é sensacional. É o Dirt do Alice in Chains. Sensacional esse disco. Para quem quer realmente sentir um pouco da atmosfera densa do Bem, grunge, das músicas do grunge, o Dirt ele é fundamental. Tem Wood, tem vários outros sucessos da Alice in Chains aí. o Woody, só para fazer um parêntese, o Woody foi uma música que o Jerry Cantrell, guitarrista, né, do Alice in Chains, ele fez em homenagem ao Andrew Wood. Só para te ter uma ideia. Aí. Então, pra ver A uma ideia como morte o cara era dele, importante, né? Como o cara era realmente importante. o cara foi E bem querido nisso, né? o Dirt, de 1992, vale a pena dar uma Maravilhoso, escutada. maravilhoso. Pra mim talvez seja o melhor disco do Alice in Chains, pra mim, tá? Próximo disco que eu vou citar aqui, aí a gente vai para o lado um pouquinho mais underground do grunge, e eu vou citar aqui o Superfuzz Big Muff do Mudhoney, que é um disco que tem ali as suas 6 faixazinhas ali, não era nem para ser um álbum, era para ser um EP, uma coisa assim, tipo meio que fita demo.
Uhum. com as suas 6 músicas, e depois eles lançaram uma remasterização, botaram mais 2 músicas. Mas enfim, mostra como é que era a atmosfera musical do grunge antes da coisa acontecer comercialmente. Antes. Então, se você quer ouvir o grunge, aquela coisa de garagem mesmo, aquele som, aquela sonoridade de garagem, é esse disco aqui. É esse disco aqui, o Superfuzz Big Muff. E uma curiosidade desse disco é que esse disco, esse nome, de onde veio esse nome, né? Era dos pedais que eles usavam. Eles usavam um pedal que era o nome do pedal era Superfuzz e o outro era Big Muff. Ah, interessante. Mas de Honey. Esse disco é de 1990. Tá? 90. 90. Perfeito. Agora tem tá batendo aqui com o Rolling Stones. Então não tô muito ruim, eu acho, né? Então, olha só. O próximo disco que eu vou citar aqui é o Ten. Ten, do Pearl Jam. Que é um disco sem comentários. Ele é um disco absurdamente sensacional. Assim. É um disco que tem muita energia, é um disco que é visceral, é um disco que tem um trabalho musical considerável para mim, né? Então, assim, todas as músicas do disco são boas. Lá você vai encontrar, só nesse disco, que foi o primeiro disco do Pearl Jam, basicamente os sucessos que mantêm o Pearl Jam até hoje. Alive, Jeremy, Even Flow, Black, Porsche, Why Go. O disco todo bom, cara. O disco é todo bom. Então, é o primeiro disco e o melhor disco, pra mim, assim. O disco, eles vieram assim, eles estão muito, 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 muito inspirados quando realmente... Tinham acabado de fazer o Temple of the Dog, né, cara? Que foi fantástico, né, cara? Fantástico, exatamente. E aí, eu vou colocar mais um disco aqui do Soundgarden, que é o Bad Motor Finger. Bad Motor Finger do Soundgarden. Por que eu acho esse disco importante? Além de mostrar a qualidade musical do Soundgarden, foi um disco que acabou chamando muita atenção. Os caras, por conta desse disco, eles acabaram abrindo shows do Guns N' Roses por todos os Estados Unidos. Então eles acabaram levando essa sonoridade que estava ali muito no limbo ainda para fora de Seattle, com o Guns N' Roses ali fazendo shows em vários lugares. Foi por conta desse disco aí, né? Então esse disco para mim ele tem essa importância. Dá para já ouvir um Soundgarden maduro, porque o Soundgarden já vinha de uma história desde os anos 80 ali, né? No início dos anos 80, e já tinha uma maturidade musical aí, né? Então vale muito a conferida desse disco, o Bad Motor Finger do Soundgarden. E a gente tem aqui os 3 últimos discos. Eu vou... como na primeira lista de discos que eu fiz lá do rock dos anos 80, eu coloquei 2 da Legião Urbana, aqui eu vou colocar 3 do Nirvana. Será que ele é fã? Tem isso. Assim, tem a questão de eu ser fã, mas assim, tem uma questão aqui que eu vou justificar. A questão é a seguinte: todo mundo pensa no Nirvana, né? Todo mundo, assim, o grande público em geral, assim, tipo, o inconsciente coletivo pensa no Nirvana como Smells Like Teen Spirit e Come As You Are. E o Nirvana, ele não é só isso, né? O Nirvana, ele não é só o Smells Like, não é só o Nevermind, né? O Nirvana, ele apesar da trajetória do Nirvana ter sido curta, mas o Nirvana tem uma obra muito sólida, né? Muito, muito consistente, assim. Tem poucos discos e os discos com solidez absurda. Já que a gente está falando do Nevermind, eu vou colocar o Nevermind logo aqui, porque o Nevermind ele é um disco que não dá para deixar de fora. Eu ainda pensei em deixar de fora, assim, não vou colocar o Nevermind, mas assim, realmente não dá para deixar de fora, porque o Nevermind foi o disco que quebrou todos os paradigmas mas agora fiquei curioso, por que você pensou em deixar de fora
Nevermind. Porque o Nevermind é uma questão muito óbvia. É uma questão muito óbvia. Assim, tipo, vamos colocar uma lista de 10 discos representativos. O Nevermind ele tem que estar. Então, eu pensei em deixar o Nevermind de fora, porque ele sempre está em todas as listas, ele vai aparecer como um dos discos mais representativos. Mas depois eu analisando e indo por essa minha ideia de pensamento que não dá para concluir que o Nirvana é só o Smells Like e o Come As You Are, né, que são músicas do Nevermind, né? Não dá para concluir que o Nirvana se resume a isso. No próprio Nevermind você tem músicas de atmosfera densa, como tinha nos outros discos também, e as pessoas basicamente não conhecem, né? Se a gente for ver, por exemplo, a última música do disco é Something in the Way, uma música extremamente densa, uma música que foge do padrão que o Nevermind vem trazendo todinho, né? É um disco que é quase todo na porrada, quase todo barulhento, porrada. Tem uma exceção ali no meio que é com pole, mas depois volta pra pancada e termina com uma música de clima altamente denso, de clima depressivo, com uma guitarra e um violoncelo ali, bastante densidade, né? Música bastante, na minha opinião, bastante pesada nesse sentido, de ser bastante densa. Não que ela seja pesada de porrada, de muito barulho, não. Ela é densa, ela é extremamente densa. E quebra toda essa parte porrada que vinha o disco inteiro, né? O disco inteiro. Então, o Nevermind, ele mostra esse lado ele mostra o Nirvana como com essa essência dele. Claro que o Nevermind é um disco muito bem produzido. Não dá para comparar o Nevermind com o Bleach, que veio antes dele, em relação à produção, em relação à técnica. Mas o Nevermind mostra muito a essência do Nirvana também, só que com aquela visão mais pro grande público também, assim. Mas ele é um disco bastante pesado, é um disco que não dá para ouvir, assim, tipo, eu vou ouvir esse disco na sala da minha avó, domingo à tarde, assim, com ela. Não dá para ouvir, é um disco muito pesado. É um disco que, se você quiser ouvir, bota um fone de ouvido e vai ouvir, né? A não ser que a tua avó seja rock and roll total, assim, mas de modo geral, não é um disco que tu vai ouvir com a família. Vou reunir a família e ouvir o Nevermind no último volume. Não, vai tudo. Ela ainda vai dizer, se tu pular, vai dizer, por que tu pulou aquela lá? Essa aqui é a melhor. Né? Então, o Nevermind tá aí. Aí depois eu vou colocar o Bleach não, vou colocar o Inútero, que é um disco excelente também, que é uma ideia de que o Nirvana voltou, ele estava querendo voltar para uma coisa mais underground, um disco menos comercial, como foi o Nevermind e tal. E o Inútero, ele também é um excelente disco, assim, um disco que dá para ouvir do início ao fim, tranquilamente. E, por fim, eu vou colocar o Bleach. Por que eu coloquei o Bleach né, tipo, em primeiro lugar nessa lista aí? Porque o Bleach, ele é a essência do Nirvana. Ele é a essência do que, para mim, do que representa um som, a ideia da sonoridade grunge. Crua, suja, direta, honesta. Tá tudo no Bleach, tá tudo ali reunido no Bleach, que foi um disco gravado num final de semana, sem grandes estúdios, num salão de beleza, na parte de cima de um salão de beleza, com uma mesa de 8 canais, gravado em take one. Para quem não sabe o que é take one, é a banda tocando junto e grava, assim, não é assim, tipo, o baterista entra, depois o baixista, depois o guitarrista, gravou um por vez, não. É a banda tocando junto e essa música sendo gravada. E esse disco, ele não foi nem um disco para ser um álbum, ele foi uma fita demo. Então, e essa fita demo é sensacional, assim, é um dos melhores discos para mim da história do rock, porque mostra realmente o som cru do Nirvana, mas um som bem direto, e mostra como é o grunge mesmo, mostra como é aquela sonoridade grunge, independente se o grunge ascendeu ao mainstream da noite para o dia, mas mostra
mostra o que é aquela essência de som do grunge. É o Bleach. De 89 o Bleach, tá? 89. E eu não falei o ano dos outros aqui. O Nevermind de 91, o Inutra de 93 e o Ten é de 91 também. 91 foi um ano... Isso. Comercialmente falando. Foi o ano do grunge. 91 e 92 ali também foi top. E é isso, assim, são essas indicações que eu faço para quem quiser, de repente, conhecer o grunge, são esses discos aí, esses discos. Aí depois vocês vão conhecer, vocês vão para outros discos, né, do Stone Temple Pilots, de repente pegar discos de bandas underground, ali do Mudhoney, outras do Mudhoney, do Ted, do Melvins e de outras bandas do grunge ali que de repente pode ter disco disponibilizado na internet aí. Alguns são bastante raros de encontrar, como esse do Sub Pop 200, é bastante raro de achar isso aí. Hoje em dia ele é uma coletânea de 3 discos e é bastante difícil de encontrar, mas se encontrar, se alguém tiver interesse de procurar, assim, de repente vale a pena ter, né? Se de repente se identificar com o som grunge e for atrás, de repente vale a pena ter para colecionar, ou então se achar na internet para ficar curtindo o som ali.